Então, boa tarde. Hoje nós, em homenagem ao Abril Indígena, nós teremos essa conversa, Curadoria e Artes Indígenas, com a nossa convidada, Isabel Talcani, e a mediação da professora doutora Ilana Goldstein, da Unifesp. A Isabel Talcani, a doutora Isabel Talcani, ela é doutora pelo programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Mato Grosso, e além de ter uma grande trajetória em aldeia, em educação, não vou aqui falar do currículo de todo mundo que está participando, nem da Ilana, nem da Isabel, né? E esse encontro de hoje ele é promovido pelo Grupo de Estudos em Memória, Arte e Etnicidade, que eu coordeno na Universidade Federal do Maranhão, cujo tema principal são esses debates sobre as artes indígenas, principalmente no campo das artes visuais. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação das pessoas hoje, nesse domingo, 19 de abril, e agora, então, eu vou abrir para o nosso evento. Isabel vai falar algumas questões que ela refletiu para compartilhar com a gente, e a Ilana vai fazer essa mediação, tá bom? Qualquer coisa, Ilana, você me chama, vou fechar meu microfone. Oi, boa tarde, tudo bem? Então, eu sou Isabel Talcani, sou Curabacairi, né, indígena Curabacairi do estado do Mato Grosso. Eu estou falando de Cuiabá, Mato Grosso. Primeiramente, né, saudar todo mundo, agradecer o convite. E hoje é um dia, assim, também é um dia dos povos indígenas, né? Tem muita comemoração nas aldeias, nas cidades, eventos de comemoração e de lembrar, né, dos povos indígenas nesse território chamado Brasil, né? Então, a diversidade dos povos indígenas, falar sobre essa diversidade, né? Um pouco, de uma forma introdutória. A diversidade cultural são 391 etnias, né? Sendo a população maior, né? O povo ticuna, hoje, né, no Brasil, pelo IBGE de 2022, seguido do povo Cocama, Macuxi e Guarani, né? No Brasil, a gente tem 295 línguas faladas, né? Sendo 4 idiomas mais faladas, que são o Ticuna, Guarani, Kaiowá, Guajajara e Caingangue. E dito isso, né, assim, a gente vem estudando um pouco sobre essa questão das artes, né? Iniciando com essa questão da pintura corporal, né, que eu fiz o doutorado no programa de estudos de culturas contemporâneas, né, que a gente abordou a questão dos grafismos na pele, né, assim como a pintura corporal como a vestimenta da pele, né, porque a concepção do nu, né, o corpo nu para os povos indígenas é diferente da concepção assim também ocidental, né? Essa questão de revestimento da pele, né? Enquanto se via que assim o corpo, né? O corpo como arte também, né? Que os povos indígenas, o meu povo especificamente, né? Os Curabacairi, tem essa concepção do eu não sei, eu vou passar aqui um pouco assim, compartilhar, né? Esse slide que eu organizei para esse curso que eu falei de curadoria que a gente está fazendo aqui, né, de arte, no Museu de Arte, onde que está compartilhar a tela. Deixa eu aqui. Acho que eu não consigo. Acho que eu vou mandar para você, Larissa. Né? Você consegue? Você consegue mandar no meu WhatsApp, aí eu compartilho, tá bom? Eu não estou conseguindo aqui, eu não estou achando aqui o. Enquanto isso, eu quero saber, Ilana Jacira Bastos. Jacira Bastos, Ilana, você. Não, né? É convidado de alguém? Não, né?
A minha internet ela não está muito boa hoje. Vai só um pouquinho aqui. Mas eu vou enviar. Ilana, você está sem som. Larissa, eu não convidei uma Jacira, mas pode ser mãe, filha, entendeu? A pessoa pode estar usando o computador que está com outro nome, então aí fica difícil. Isabel, você vai mandar a sua apresentação para a Larissa? Vou. Né? Eu não estou conseguindo aqui aqui, né, pelo compartilhar aqui, eu vou mandar para a Larissa. Tá bom. Enquanto você manda, eu acho que eu vou conversar um pouquinho, só vou contar para o pessoal sobre a data de hoje, né? A Larissa, a Isabel começaram falando que se optou por fazer domingo em celebração a esse dia. Eu não sei se vocês sabem disso, mas de onde vem essa data do dia 19 de abril? No ano de 1940, teve o primeiro Congresso Indigenista das Américas. Ele aconteceu no México, na cidade do México. Só que nenhum indígena foi convidado para esse congresso indigenista. Foi um congresso só com homens e só com homens brancos. Então, várias lideranças indígenas invadiram o congresso. E no último, assim, em rebelião contra essa exclusão dos povos indígenas num congresso que iria debater políticas para os indígenas. Então, no final do congresso, se estipulou que, para lembrar como é importante a presença indígena, que eles têm que ser chamados para o debate, iria se criar esse Dia Internacional, que na época era chamado do Índio, e que hoje é chamado, né, dos povos indígenas. Aqui no Brasil, o Getúlio Vargas, em 1943, instituiu essa data. Teve bastante pressão dos antropólogos, do Marechal Rondon. Então, 3 anos depois da data internacional, o Brasil também adotou a data, e era chamado de Dia do Índio, por décadas, né? Só que existe todo um debate, como vários de vocês sabem, sobre esse termo, porque índio é um termo genérico, né? A gente não está falando de nenhum povo específico, é no singular e é pejorativo. Então, em 1922, a primeira presidenta indígena da FUNAI, a Joênia Wapichana, ela sugeriu a mudança de nome, de Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas, e é assim que a gente fala hoje. Enfim, como a gente tinha esse tempinho aí para as questões técnicas, achei que seria interessante compartilhar essa informação que está por trás do nosso evento. Está tudo certo aí, Larissa? Chegou a apresentação? Já pode compartilhar. Eu falei certo, Isabel? Se você quiser me corrigir, se eu tiver falado qualquer bobagem, por favor, você me corrija, tá? Não, tá certo. Hoje mesmo minha mãe estava falando sobre essa questão, né, de quando que foi criada, essas coisas assim. A gente estava lembrando disso, porque ela faz parte de um grupo dos funcionários aposentados da FUNAI. Minha mãe começou, né, a trabalhar na FUNAI. Ela tinha um sonho, né, porque tinha as mulheres que iam na aldeia, que eram funcionárias públicas da FUNAI, e ela tinha sonho de ser uma delas, e ela conseguiu. Então, assim, né, pode passar, falar um pouco sobre essa questão, né, que está se pensando sobre as curadorias indígenas, as artes indígenas, né? Aí foi um módulo que a gente pensou, né, nesse arte como território de resistência, né? Essa questão de afirmação da existência dos povos indígenas, né, de resistir como
como tal, né? Porque assim os povos indígenas, num período assim, né, recente da história do Brasil, a gente teve uma política de Estado que foi uma política integracionista, né? E muitos territórios indígenas sofreram o chamado etnocídio ao longo do tempo, que era um objetivo de transformar os povos indígenas em cidadãos assim, trabalhadores, né? Rurais, né? Esse foi o maior objetivo do estatal, né? E assim, e isso foi uma assim, supressão das culturas no regime militar, assim a proibição das manifestações da língua, dos rituais, né? Muitos povos passaram por isso, muitos territórios passaram por isso, né? Nesse período. Então a gente é uma questão de existir, né? Existir como um povo, né? Que tem seu sistema próprio de pensamento, que tem também seus sistemas próprios de entender o mundo, né? De existir nesse mundo, né? Então, por muito tempo, essa questão, até mesmo assim, nos estudos da antropologia, a questão das artes indígenas, ela foi pouco olhada, na verdade, ficando como algo secundário dentro da antropologia, né? Só muito recentemente que se abriu para essa questão das artes indígenas, né? A gente tem registro de muitos antropólogos que realmente se dedicaram a essa questão, como a Berta Ribeiro, né? Que dedicou a essa questão, né? Lux Vidal também, né? A gente tem alguns autores da antropologia e também atuais, né? Assim, que vêm se dedicando para a questão das artes indígenas, né? E a gente, nesses estudos que a gente desenvolveu, eu considero como início, né, meu início na questão das artes, vamos dizer, no doutorado, né, que eu, tipo assim, e depois eu fiz uma licenciatura, né, em artes visuais, depois do doutorado que eu fui fazer uma licenciatura em artes visuais, com o objetivo de entender um pouco mais essas manifestações visuais, que significa isso também, né? Então, a gente traz um pouquinho dessas questões. Pode passar, Larissa. Então, a gente traz desse estudo, né, essa questão da arte indígena contemporânea, entendendo que tem uma arte própria, né, que os povos indígenas, cada etnia tem sua arte própria, e também tem essa questão do encontro de cultura dentro desse sistema que a gente está vivendo pós-colonial, vamos dizer assim, né? Essa arte indígena contemporânea seria o encontro dessas duas culturas, né, com essas linguagens artísticas, né, essa construção de uma linguagem artística que a gente vem entendendo hoje, né, ela não é só daquele povo, vamos dizer assim, algo inerente à cultura, e ela também não é só a questão do tipo das artes visuais, da pintura, né? Vamos dizer assim, da pintura ou então da arte visual, assim, do teatro ou de outras coisas, né? Sendo que os povos já produziam essa questão da excelência mesmo, né? Daquilo que se faz ou daquilo que extra-cotidiano, né? Porque a arte, quando a gente pensa na questão artística, ela é extra-cotidiano, é aquilo que te leva para um outro pensamento e para outro lugar, né? E isso acontece na cultura ocidental e na cultura dos povos indígenas. Por quê? Porque que isso é dentro de um ritual onde não é mais o meu cotidiano, são outras dimensões que são acessadas, né? Às vezes pelo corpo, através da visualidade, ou então de máscaras, né, sagradas, essas coisas assim, né? Então, a arte contemporânea, ela vai trazer vamos dizer assim, a questão da interculturalidade, né? Eu como povo indígena, como um pensamento, mas sendo que nesse mundo contemporâneo que a gente vive, também existe essas linguagens,
essa questão da arte indígena contemporânea é extremamente recente, né? Esse tipo de pensamento, essa forma de pensar, ela é pensado pelo Jaiders Bell, né? Ele que pensou sobre a questão dessa arte indígena contemporânea, né? Que a gente pode entender como que eu trago uma carga daquilo que o meu povo entende ou faz, né? Das produções artísticas, e eu vou colocar nessa linguagem ocidental, né? Seria esse encontro da interculturalidade, mas com que eu carrego a crítica, eu estou trazendo outras dimensões para provocar esse pensamento, um novo pensamento, né? Provocar isso nas pessoas, né? Ou então naquela obra apresentada. O surgimento desses artistas indígenas contemporâneos também, né? E também os espaços que vão se abrindo também para essa arte indígena contemporânea, né? Nessa questão do encontro de cultura. E também o primeiro passo assim, da questão, acho que vocês também vêm estudando a arte, né? Quando eu entrei nessa questão de estudo da arte indígena, os críticos eles falam assim para se pensar primeiro sobre o que é arte, né? E como que a arte vem para esse território com uma função de colonização mesmo também, né? Ela vem com uma função elitista, de exclusão, né? A questão da arte mesmo, né? E dos espaços de artes ocidentais no Brasil, ela vem com essa função elitista, né? De excludente, excluir os povos colonizados, né? E isso também é uma questão, quando a gente estuda essa questão da arte, né? O primeiro a se questionar essa questão de quem define o que é arte e o rebaixamento das manifestações das produções dos povos colonizados em artesanato. É sempre isso, né? Sendo que os povos eles constroem suas estéticas próprias, e também essa questão da estese, né? aquele pensamento, né? Essa excelência, essa busca por isso, ela é inerente, né? A qualquer cultura, ela vai trazer essa questão da estese, né? Do sentimento também, né? E isso também a gente vai estudando essas questões. Vocês querem que a gente vai avançando ou a gente vai debater um pouco sobre essa questão? Eu acho, Isabel, que a gente pode ir conversando, como você mesma sugeriu no começo. Uhum. Tem uma pergunta anterior até à sua tese, que eu queria te fazer, e que eu acho que deve estar interessando as pessoas que estão aqui, que enquanto pessoa indígena, como foi a sua experiência em uma universidade e qual é a importância de você ter feito um doutorado? O que isso muda tanto para a sua vida como para a comunidade também? A gente tem alguns alunos indígenas, a Unifesp está ainda engatinhando, a Unifesp ainda tem poucos alunos indígenas, acho que vocês têm mais, né, Larissa? Aí no Maranhão? Também não. E eu tenho ouvido... Talvez em alguns campos do interior, mas aqui na capital, não. E eu tenho ouvido alguns depoimentos de que, por um lado, é uma experiência traumática. Eu ouvi um estudante dizendo assim, eu ando pelo campus, eu cumprimento todo mundo, ninguém fala comigo. Ninguém olha no meu olho. Isso me dói diariamente. Mas eu também ouvi gente dizendo, se eu não tivesse feito universidade, eu não ia estar hoje publicando, expondo em galeria, porque eu precisei aprender certas armadilhas, né, como diria Jaider Isbel, certas estratégias de branco. Então, eu acho esse tema muito interessante. Acho que a gente tem cada vez mais jovens indígenas fazendo universidade, e alguns que já são professores, inclusive. E eu queria te perguntar, então, primeiro, se você puder contar muito rapidamente essa sua experiência. Por que você decidiu fazer a universidade? O que isso mudou? Então, eu acho que eu sou um pouco assim, porque eu sou bem anterior, né? Eu tenho 40
27 anos, né? E eu sou bem anterior à política de cotas. No início da política de cotas, quando se fazia movimento indígena em prol da política de cota, né? Eu entrei na universidade e eu sou aluna anterior à política de cotas. E quando a gente começou a fazer movimento aqui no nosso estado, que foi um convênio com a Unesco que abriu portas para a gente, com uma particular, uma universidade particular. Eu fiz uma universidade particular, né? Meu ingresso na universidade. E assim, mas assim, porque assim, eu tive acesso a pesquisadores que iam para o meu território. Eu convivi muito com antropóloga, né? Edir Pina de Barros, que estudou a questão dos Bacairi. Tipo assim, eu era amiga da filha dela. E, tipo, o ambiente acadêmico, ele sempre me deixou um pouco confortável. Eu não sofri muito essa questão, assim, porque aquele ambiente acadêmico... Minha tia foi a primeira indígena mestre, né, pela universidade aqui do estado do Mato Grosso. E esse ambiente acadêmico, mesmo que seja hostil, era o único lugar que eu via que os povos indígenas tinham um lugar para debater, trazer as pessoas indígenas dos territórios, quando tinha eventos, essas coisas assim, sabe? Tipo, eu não tive, assim, grandes sofrimentos. Claro que teve alguns situações de preconceito, essas coisas assim. Eu não vou dizer que eu não sofri, mas por ser pobre, vamos dizer assim, mas essa questão econômica, né? Mas por essa questão econômica e dentro da universidade a gente tem espaço de fala, né? Vamos colocar na mesa uma indígena, outra tal, outra tal, outra tal, e eu sempre fui convidada, né? Eu acho que às vezes isso incomoda nas pessoas também, né? Por essa, vai a Índia falar, vai não sei o quê, sabe? Essas coisas assim, né? Então, eu não tive muita essa dificuldade. E hoje, tipo assim, eu estou no movimento de indígenas, Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, junto com intelectuais indígenas, né? Tipo assim, eu sempre busquei esse ambiente. Eu não sou uma professora universitária ainda, né? Mas, tipo assim, a gente está fazendo um movimento para criação da universidade indígena, né? A gente está nesse processo dentro do fórum, né? E eu convivo com pessoas assim que têm o mesmo pensamento que eu, que assim, esse doutorado ao nível acadêmico, ele serve como luta, né? Como abrir espaços, né? Eu tenho essa compreensão e faz parte de um projeto político, né? Hoje eu tenho isso muito claro, né? Um projeto político que o meu doutorado não é meu, é um doutorado assim que pertence a um segmento social, né? Ele não pertence a Isabel, ele pertence ao povo indígena, né? A gente vai a serviço, né? A serviço dos povos indígenas, né? Eu não vejo como um título individual. Assim, não sei se eu respondi, mas é isso, sabe? É mais a serviço, não vejo como uma coisa de vaidade, é o que eu quero dar, mas aconteceu para mim de uma forma muito natural, assim, sabe? É o processo de qualificar, na busca da excelência, né? De um debate qualificado, né? Eu sempre busquei isso, porque o ambiente me proporcionou isso, né? Talvez seja diferente de realidade de muitas pessoas indígenas, né? Porque eu tive esse ambiente que minha família acolheu essa antropóloga, né? E tinha esses debates, né? Sobre o pensar da nossa etnia, essas questões assim. Tá certo, obrigada. Aí, só mais uma pergunta antes da gente passar para o tema da sua tese. Você é membro fundadora do Instituto Yucumaniru, de apoio às mulheres indígenas Bacairi. E, inclusive, na sua dissertação de mestrado, você tratou dessa organização, você falou sobre as mulheres árvores e as mulheres ativistas do seu povo. O que eu queria te pedir para contar um pouquinho mais para nós é sobre o lugar das mulheres no povo Curabacairi. Eu sei que não dá para falar de tudo aqui, mas só para a gente ter alguma noção. Que tipo de questões essa associação levanta?
que tipo de questões essa associação enfrenta. As pautas dessa associação de mulheres indígenas são muito diferentes das pautas das mulheres não indígenas. Estou perguntando isso porque algumas conhecidas minhas indígenas já me falaram que o feminismo o feminismo branco ocidental não dá conta das questões das mulheres indígenas. E eu achei essa afirmação muito interessante, né? Eu não sei se você concorda com ela ou não, então eu fiquei curiosa, já que você é uma mulher muito ativa dentro dessa associação, se você pudesse contar um pouquinho por que ela foi criada, o que vocês fazem, que tipo de pautas vocês têm. Então, essa associação ela foi criada para trazer melhorias, né? Porque dentro dos territórios a gente trabalha com projetos, né? Até na década no início do ano 2000, que como eu escrevi pude compreender melhor que isso faz parte de um movimento mundial também, né? Do início do ano 2000, final de 1999, vamos dizer assim, dos anos 90, que chama assim, é um movimento internacional, na verdade, essa questão das mulheres, né? E financiamento para organizações femininas, né? E essa associação ela foi criada para trazer desenvolvimento para as mulheres, né? Essa garantia de direitos das mulheres também, né? Recentemente a gente teve as mulheres pediam mais essa questão da cultura, o fortalecimento da prática cultural, que é da questão do algodão, né? A gente tem a cultura do algodão, que é uma tipo assim, uma identidade feminina bacairi, né? O algodão, tecer a rede, né? Fiar, né? Ela faz parte da educação feminina. E o primeiro projeto que a gente fez foi a questão da revitalização do algodão nativo, né? Porque elas queriam, tipo assim, assegurar que a semente do algodão nativo não desaparecesse e também que as práticas manuais da confecção da rede também não desaparecessem, né? Isso que foi o nosso primeiro projeto. Aí depois a gente vem trabalhando com essa questão do grafismo, né? Das artes. E a gente fez o desenvolvimento de moda Curabacairi, que a gente transferiu a questão do grafismo para o tecido, né? E a gente levou pessoas da designers de moda, a gente levou parcerias, a gente trabalha com parcerias, né? Uma artista plástica conhecida aqui no Mato Grosso, que trabalha com tintas tradicionais, né? E hoje as mulheres comercializam bolsa, tecidos, né? Mas essa autonomia econômica mesmo das mulheres, visando o desenvolvimento da autonomia econômica, mesmo que seja uma coisa pouca, mas faz muita diferença na renda familiar daquela pessoa, entendeu? E recentemente a gente lançou um álbum de música das mulheres Bacairi, né? Que está no Spotify também. Eu vou passar para Larissa, né, para divulgar aí para vocês. São canções femininas Bacairi, porque a gente tem uma tradição de cantos femininos, e a gente tem também mitologias femininas, né? Eu chamaria isso até ai, droga, desculpa, de feminismo ancestral, vamos dizer assim, porque a gente tem dentro da nossa mitologia, né, as mulheres guerreiras, né? E quando surgiu esses cantos, a gente tem essa história desses cantos, e também assim uma mulher Bacairi, quando ela morre, ela é enterrada com esses cantos, né? Claro que nesse álbum a gente não está trazendo o ritualístico, né? Aquelas do fúnebre, a gente não está trazendo isso. A gente fez uma seleção daquilo que é possível ser divulgado e aquilo que a gente quer preservar também, né? A gente fez esse debate com as mulheres, né? Que a gente não ia trazer coisas mais sérias, assim, de ritualística mesmo, mas a gente quer ouvir nossas músicas, né? Tem tantas músicas, por que não a nossa música? E qualquer lugar que a gente tiver, para a gente estar ouvindo a nossa música, né? Porque hoje a dinâmica de vida é diferente das nossas ancestrais, né?
e a gente quer estar perto mais das nossas manifestações, já que existe também a questão da memória, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, esse espaço da memória, e foi uma preocupação também das mulheres mais velhas na época da Covid, né? Porque morreu muita gente, muito rápido, e não tinha nada registrado. E uma forma de registrar essas canções femininas, né? Que foi a gravação, né, do álbum das Mulheres Bacairi. Aí tem 12 músicas, né, femininas, né? A gente tem essa cultura feminina, vamos dizer assim, dentro do nosso povo, que tem essa mitologia, que tem os cantos, o ser mulher, como fala assim, a construção social do feminino, né? Seria isso. Eu li que vocês fizeram também um projeto de moda muito interessante. Se você puder contar, que moda indígena é essa? Sim, a gente fez, né, esse desenvolvimento porque assim, a gente tem esses grafismos, só que ele é na pele, né? E a gente vem percebendo que nossos grafismos estão sendo utilizados por muitas outras etnias, por causa desse contato da internet, esses contatos das faculdades interculturais, onde as pessoas estão trocando e tudo mais, e nós que temos, que a gente sempre teve, a gente não estava usando nada sobre as nossas coisas mesmo, as nossas pinturas, nossos grafismos, né? Sendo que a gente tem os grafismos. Aí só que a gente não sabia como passar para o tecido e nem fazer as costuras, né? Costurar uma roupa, como fazer uma roupa assim, né? Que roupa que a gente vai usar? A gente vai usar a mesma roupa que é quente, né? Porque nosso estado é muito quente aqui, né? Como que vai ser essa roupa? Por isso a gente fala assim de moda, né? E a gente convidou uma pessoa que ela já tinha experiência de trabalhar com o povo Kayapó, né? Porque ele também tem os grafismos das mulheres Kayapó, a Wanda, né, de Minas, esqueci o sobrenome dela agora, não vou lembrar. É uma senhorinha, né? Que ela é uma senhorinha, assim, e ela é muito assim. Ela já vem desenvolvendo ao longo da vida dela a questão da moda, né? E trabalhar com os povos indígenas sobre essa questão de costura manual ou costura com máquina mesmo, né? Fortalecer um grupo feminino. Ela é de Minas, né? Ela veio e foi uma indicação de uma conhecida nossa, porque como a gente fez esse projeto na pandemia, uma pessoa aqui do Mato Grosso, uma modista que a gente conhecia, a mãe dela pegou Covid e ela chegou a falecer durante esse projeto, né? A mãe dessa modista, ela não podia ir no território, porque tudo que a gente faz, os nossos projetos acontecem no território, né? A gente está aqui, né, circulando entre aldeia e cidade, tudo, mas nossos projetos são feitos para as mulheres do território. Todo o nosso projeto, né, até aqui, vamos dizer assim, para as mulheres, o fortalecimento das mulheres Bacairi do território, né? Todos os cursos, essas coisas acontecem no território. E depois a gente fez coleção, né, de roupa. Ela ensinou a gente a fazer uma coleção, fazer as bolsas, e a gente, no final do projeto, teve um desfile de moda, né? Foi assim, porque a gente tem o meu trabalho de conclusão de curso do doutorado, me fez, fiz uma catalogação, né? E as pessoas tinham essa facilidade de buscar, né? Não, vamos pintar isso aqui, vamos pintar aquele lá. Já tinha alguma coisa organizado e era só passar para o tecido, né? Isso que foi essa moda. A catalogação que você fez na sua pesquisa de doutorado foi dos grafismos da Bacairi? Sim, sim. Uhum. Quanto você encontrou, Isabel? Então, eu não quantifiquei, assim, mas o pessoal falou que tem 32. Algumas pessoas que leram, né, e contaram. Eu não fiz eu só fiz assim, pintura feminina, masculina, né? Eu dividi por essas categorias, mas não por... E não entrou... Muitas pinturas não entraram na minha tese também, né? Ainda tem. Elas eram secretas? Por que elas ficaram de fora da tese? Porque o tempo da tese é muito pouco ainda, sabe?
Entendi. E a gente precisaria de uma convenção só de pinturas dentro da nossa comunidade, entendeu? Tipo assim, aí tem a pintura facial, a pintura masculina, a pintura feminina, a pintura de criança, né? Aí, na minha tese, é assim, dividido assim, por essas questões, né? O que os homens utilizam, o que as mulheres utilizam, o que a criança utiliza, essas questões assim. Aí ficou assim. Uhum. Você citou a Lux Vidal, né, que é uma antropóloga, uma das primeiras que escreveu sobre grafismo indígena. E ela conta sobre o povo xicrim, com quem ela trabalhou a vida inteira, que para os xicrim, eles têm pinturas para cada fase da vida. Então, eles têm pintura para quando nasce o bebê, pintura para quando a mãe está de resguardo, pintura ou falta de pintura para quem está de luto. Eles têm a pintura de quem fez iniciação e já pode agora caçar e casar. Eu queria saber se no seu povo a pintura também é relacionada a esses momentos do ciclo da vida ou não, que eu sei que para cada povo é muito diferente Uhum. o uso da pintura. Sim, ela é a pintura, a nossa relação com pintura, ela é desde a infância, né? Desde quando a gente nasce, vamos dizer assim, né? Que já recebe a pintura, né? Que é de urucum, já vai fazendo uma pintura que é vermelho, né? A pintura de urucum é feita na face e aqui na barriga, vamos dizer assim, né? Aqui na barriga, que é passado, né? Por quê? Porque a gente acredita que a pintura, essa pintura do urucum, ela afasta maus espíritos, né? E que a criança, o bebê, ele tá nesse mundo espiritual ainda, né? Para essa proteção que é passada essa questão da pintura de urucum no bebê mesmo, bebezinho, né? E também é passado, quando vai ficando um pouquinho, tipo uns 3 meses, mais ou menos, o genipapo no pé, né? Aí depois, quando o bebê vai se desenvolvendo, e vai pintando, tipo assim, para que ele tenha, o bebê, a criança tenha, vamos dizer assim, aptidões daquele animal, tipo o pintado, vamos dizer assim, para a criança nadar, para a criança ter graça, beleza, essas coisas assim, seriam as virtudes da pintura de um determinado animal. Aí já vai passando tanto no feminino como no masculino, né? Nas meninas e nos meninos, para que o menino tenha força, e vai passando, né? Essas virtudes que aquele animal está trazendo. Uma onça traz a força, né? O sucuri, essas questões assim. E o pintado é para ser bom de nado, vamos dizer assim, né? Nadar. A libélula para ter graça, beleza, essas coisas assim. Aí vai passando para que aquela pessoa tenha essas características, né? E também, assim, né? Aí, para entrar no ritual também, né? Aí já vai da questão da juventude, da adolescência, das pessoas mais velhas também. Aí tem essas fases da vida também, onde determinadas pinturas. Mas hoje em dia, né? Como a gente está nesse mundo contemporâneo, não está sendo mais assim. Mas, assim, antigamente, vamos dizer assim, né? No outro período, era bem isso, mas hoje em dia está ficando muito misturado as questões, né? Do jeito que as pessoas fazem, né? Tipo, vai mudando também, né? Essas configurações daquelas crenças, né? Vai também se transformando. Esse levantamento, então, Isabel, você teve pinturas que já ninguém mais sabia fazer. Isso aconteceu? Sim, Alguém sim. fala, olha, existia essa pintura, mas hoje ninguém mais faz. Sim, acontece, sim. Acontece. Uhum. Acontece, sim. Mas como a pintura é algo aceito desse mundo, vamos dizer assim, ela é muito presente, né? Até Nesse mundo qual? O nosso mundo branco? no Em mundo qual branco, no mundo branco, porque na mundo? mente do mundo branco que todo indígena tem que ter pintura, mas não é assim. Tem povos indígenas que não desenvolveram a questão do grafismo na pele, né? E tá tudo bem, mas como isso vende, vamos dizer assim, né? Isso vende para o mundo não indígena,
E tem etnias que incorporam hoje em dia a questão da pintura corporal, porque quem é mais fotografado, aquela pessoa que se pinta, aqueles povos, e isso está no imaginário dessa cultura ocidental, que o índio tem que estar pintado, né? Tipo assim, mas não é isso, né? Tem culturas indígenas que não desenvolveram a questão das pinturas ou dos grafismos, né? É bem pouco, vamos dizer assim, está tudo bem, mas que essa sociedade nos força esses povos a ter esse tipo de grafismo. Aí tem uma copiando a outra, né? Tipo, de outros povos, que hoje em dia, né, ninguém entende mais nada, né? Porque antigamente, vamos dizer assim, outro período que não tinha tanta internet, só com a pintura corporal era possível identificar a etnia, né, das pessoas. Mas hoje em dia já está bem diferente. Isso. Os grafismos Bacairi já foram copiados, seja por indígenas ou por não indígenas? Vocês passam por isso? Sim, a gente passa por isso, até outros povos, né? A gente passa por isso. Mas também tem alguns elementos, por como são geométricos, né? Muita geometria, tem a questão da geometria, ela que eu pude ver nos estudos, tem africanos, né? Tem outros povos indianos que fazem os mesmos grafismos, mas vai ter significado diferente para cada cultura, né? Principalmente o losango, vamos dizer assim, né? O losango, que o losango em pé, vamos dizer assim, a gente faz o losango em pé, os bacairi, né? E assim, o que significa para a gente? Para a gente significa um peixe, que é mencho, né? É uma base dos grafismos bacairi, né? É mencho, que é o losango em pé. E aí outras culturas que vê o losango vai ser diferente a explicação para aquela cultura, né? É isso. E você falou também que o mundo dos brancos gosta de pintura e até força alguns povos indígenas a fazerem os grafismos, ainda que não fosse algo muito forte para aquele povo. Tem uma certa expectativa de que a arte indígena use grafismo. Você pode contar um pouquinho, porque sua tese pensa também sobre isso, sobre essa inserção das artes indígenas no sistema da arte ocidental? O que se ganha, o que se perde, quais são os desafios dessa entrada dos artistas indígenas nas galerias, no mercado de arte, agora na Bienal também? Como eu disse, acho que é um espaço extremamente elitista, né? E para transformar um olhar, um pensamento, né? Eu acho extremamente positivo, né? Que os povos periféricos, né? Não só os povos indígenas, mas como outros povos também que ficaram à margem desde a colonização, tenha se adentrado esses espaços, né? Porque vão pensar em outro tipo de arte, né? Uma arte coletiva, uma arte espiritual, como que o Jair Bel propõe, né? Uma arte cosmológica. A proposição do Jair Bel é isso, né? Uma arte cosmológica, uma arte espiritual. Vai trazer esse pensamento indígena, o que está se levando nesses espaços onde esses artistas indígenas estão se adentrando. Está levando esse pensamento indígena cosmológicos, né? Pelo menos até onde eu pude estudar a questão, né? Dentro da minha limitação, né, Larissa? A gente vem conversando sobre essas questões, eu não sei o todo, né? Porque eu sou apenas uma estudiosa de uma pequena fração, vamos dizer assim, né? Porque tem gente fazendo a arte e está nesses espaços de galeria, né? Eu sou apenas uma estudiosa dessa questão. Mas o sentimento, né? Vamos dizer assim, eu não sei qual sentimento o Jair teve, né? Eu não sei qual o sentimento de outros indígenas que estão dentro e como eles são percebidos por esse
mundo do sistema de arte que é extremamente elitista e é extremamente exigente, né? Porque ele vai, tipo assim, né? Como armadilhas, o Jarder fala, né? Porque às vezes a gente também vai entrando nas armadilhas. É a arte de capturar, mas também a arte de ser capturado. Ele traz essa questão toda também, né? A questão do Jarder, né? E eu acho que o maior legado, vamos dizer assim, da arte indígena contemporânea é levar esse pensamento indígena da forma que é mesmo, de mostrar a contemporaneidade, mas também trazer a ancestralidade, a cosmovisão de cada povo, né? Porque quando a gente fala em indígena, são vários povos, né? E com várias experiências de contato com a colonização também. Não existe um povo único, né? Existem vários povos. E essas experiências estão sendo levadas para essa elite, né? Que eu acho que é tipo fazer fissuras dentro do sistema de arte, para ter outro pensamento, e as pessoas, e a arte, ela atravessa, né? Ela atravessa os sentidos, a intelectualidade, também a espiritualidade, o pensar o mundo também, né? Através da arte também, as pessoas podem acessar essas culturas e ter essas experiências, né? Essas experiências que vão trazer essas pessoas para um novo tipo de pensamento também, que antes esse pensamento não circulava nesses espaços, né? Mas a partir da presença desse artista indígena ou do curador indígena, ele vai levar outro tipo de experiência humana, né? É isso. Muito bem. Para quem não conhece, tem uma tela aparecendo aqui. Desculpa, eu só vou dizer que imagem é essa. Tem não, uma eu tela... ia perguntar, eu ia pedir para. São os slides da Isabel. Aí, tá antes de passar a palavra para a Sueli, que levantou a mão, Isabel, eu queria que você comentasse, que você colocou aqui nos teus slides, né? Essas Sim. pinturas, e comentar um pouquinho para quem não conhece, né? Sim. Eu acho que é importante. Aí depois eu ia passar a palavra para a Sueli, para ela fazer a pergunta. Então, a gente tem específicos, né? Só que eu não coloquei a masculina, né? A gente tem as pinturas femininas, né? Quando a gente está nesse ritual, as mulheres sempre passam, né? Aqui fala-se, né? O terceiro olho, ou sei lá, essa parte aqui, né? Esse vermelho do urucum, né? Porque isso aí é de proteção. Quando eu estou no ritual, vem espíritos, seja bons ou ruins, né? E essa pintura vai me proteger no ritual, né? Aí vai essa pintura feminina, né? Que também é mencho, né? Por dessa questão do peixe mesmo, a gente traz muita questão das aves, dos peixes, dos animais, essas referências para a pele, né? E nesse caso aí é o mencho, né? Aí tem esse outro também, agora que eu não me recordo o nome, mas assim, cada pintura assim tem essas pinturas de mais velha, né? Também essas mulheres mais velhas, né, que vão fazer esse tipo de pintura, assim que é essa questão da pintura facial feminina. A gente tem várias, na verdade, né? Então, é isso. Então, esse é uma pintura, né, Tuturem é uma pintura masculina, né, Tuturem é uma cobra, né, que foi feito por Kaya Gari, né, que ela foi uma exposição na Pinacoteca, né, que ela faz parte desse movimento, né, do Vexua, né, que foi feito por uma curadora também indígena, né, da Terena. E ele é uma pintura da pele, tipo, o primeiro slide, né? Volta lá no primeiro slide, o da apresentação. Essa aqui. Aqui, né, não sei se dá para ver direito, mas é as costas masculinas, né? Essa pintura aqui, que é lá, e aquilo lá, esse daí tá na pele, e aquele lá já tá num outro lugar, né, de quadro, né, de um mural, vamos dizer assim,
e feito por uma mulher indígena do nosso povo, né? Ele já está nesse espaço de contemplação, né? Lá ele está usando a pintura, aqui nesse espaço de contemplação, né? De estar nesse espaço, de provocar outro tipo de sentimento e outro tipo de experiência também nesse espaço de galeria, né? É feito por a Caia, né? E ela está em São Paulo até nesse momento. É isso. Tá bom. Então, Ilana, vou passar então a palavra. A gente, infelizmente, vamos cumprir, né? Talvez a gente possa ficar uns 5 minutinhos a mais, mas em respeito a todo mundo, aos horários combinados. Mas, Sueli, pode falar. Eu vou fazer uma pergunta muito rápida, né? Para não atrapalhar muito a programação de vocês. Mas eu fiquei muito interessada em saber, vamos ver se ela consegue, Isabel consegue me responder, a seguinte questão. Então, eu conheço uma pessoa que fotografa os indígenas e aí ele vende essas fotografias. Como é isso para você? E pelo que eu sei, ou que ele mesmo me falou, ele divide em 30, 30, 30 para chegar. E eu fiquei muito preocupada, não comentei nada, obviamente, porque né, eu estou ali só ouvindo. Eu queria saber a tua visão, como que funciona isso para você, ver os corpos né, indígenas virando uma mercadoria nesse sentido, assim. Como é isso para vocês? O que se tornou? Como você acha que isso chega para as pessoas? Não só para nós, né? E para os indígenas também. Acho que é isso. Deu para entender a minha pergunta? Sim, deu para entender. Então, no início da história da fotografia no Brasil, né? Ela foi muito utilizada na questão de retratar grupos indígenas, principalmente aqui no nosso estado, que é de Rondon, né? Vamos dizer assim. O Rondon, ele ia fazer aquela questão das linhas telegráficas, né? A fotografia chegou nesse período, né? E ele fotografava, por isso que tem o museu do Rio de Janeiro, né? A coleção, a grande parte da coleção dessas expedições, né? Que chama, foi levada para a questão do Museu do Indígena hoje, né? Antes era Museu do Índio e hoje é Museu Indígena, né? Que tem essa coleção e também o audiovisual, né? O que acontece? Nesse período, era objeto, os indígenas é objeto, era apenas objetos, entendeu? De fotografia ou de captura de imagem, né? E nesse período que a gente está vivendo, os indígenas são os fotógrafos, né? Tem esse protagonismo, né? Essa inversão. E quando a pessoa está operando, não com a parceria indígena, ela está operando na questão da colonização ainda, que a gente fala que a colonização ela está na colonialidade, quando você retrata como objeto, entendeu? Você está com o pensamento da colonialidade, né? Porque isso já foi utilizado. E por isso que fala, né, em curadorias compartilhadas, parcerias com os povos indígenas, né? Porque assim, hoje a gente dá ênfase no protagonismo dos povos indígenas, para que as pessoas indígenas sejam os artistas, que as pessoas indígenas sejam os fotógrafos, as pessoas indígenas sejam os cineastas, né? A gente já está nesse período onde são agentes culturais, né, que são produtores da cultura, né? A gente não está mais nessa questão de ser objeto, mas dessa inversão, né, de serem, de como que querem ser retratados, né? O que querem ser, o que querem que a sociedade veja também, né? Como a gente pensou muito nessa questão, né? O que a gente vai levar para a música, dos cantos que a gente quer divulgar, aquilo que a gente não vai divulgar, né? Quando se trabalha com parceria,
junto aos povos indígenas, é uma coisa assim que já está pensando nesse processo de decolonialidade, né? Você já está se libertando. Agora, quando você está ainda tratando os povos indígenas, as mulheres indígenas, a imagem indígena como objeto, ainda está nesse pensamento colonial, ou da colonialidade, né? Isso que eu penso. Eu queria falar uma coisa para a Sueli, eu acho que tem alguma questão legal, e que eu não conheço os detalhes, mas duas coisas eu percebo. Uma, quando eu tento postar, acho que você já passou por isso, Larissa, fotos de pessoas. Uma vez eu tentei postar uma foto em que tinha indígena nu. As redes sociais tiram, elas derrubam o post. Então, tem alguma lei que proíbe, que eu não sei qual é, talvez a Isabel saiba. E uma segunda coisa, a minha orientadora de doutorado, que é uma etnóloga que trabalha com os caiapó, que eram chamados de caiapó, né, que são os Mbengocré do Pará, há 40 anos, no livro dela, ela só pôde colocar o corpo, ela não pôde colocar o rosto da pessoa, também por causa de uma lei. Então, eu acho que existem algumas restrições legais. Eu não sei se todo mundo segue, mas eu sei que tem uma tentativa de proteger a imagem de pessoas indígenas. Você conhece essas leis, Isabel? Você sabe se é assim mesmo? Sobre a questão do uso da imagem, eu não sei te falar agora, não. Não sei se a Larissa conhece. A rigor, né, gente? A rigor, qualquer trabalho com populações indígenas passam pela autorização da FUNAI de Brasília. Então, a gente nunca vai num campo ou fazer qualquer trabalho sem autorização por escrito das lideranças, né? Se faz uma reunião, se fala do projeto com as lideranças assinam e você minimamente tem que ter essa autorização. Se fosse seguir a lei a rigor, teria que mandar para a FUNAI de Brasília, para a FUNAI de Brasília autorizar. Mas eu acredito, né, não sei se a Isabel concorda, que você fazer a reunião com a comunidade, falar do projeto, e se a comunidade autorizar por escrito, isso é muito importante, e depois, quando terminar o projeto, levar o retorno, a contrapartida, né? Geralmente algo que você constrói junto num determinado momento, edita fora da aldeia e traz o retorno, apresenta o resultado, né? Outra coisa que eu escrevi aqui no chat, quem não conhece, o Edgar Chacriabá é um fotógrafo indígena maravilhoso, muito, muito bom. Tem outros fotógrafos indígenas, mas ele é um que eu acho incrível. E ele conta uma coisa, Sueli, que também é interessante. O valor que a imagem tem para alguns povos indígenas, pelo menos para o povo dele, não é monetário apenas. A questão é que a imagem é parte da pessoa. Existe um conceito de que a pessoa ela se estende, ela é distribuída, ela não está apenas nesse corpo visível, ela está também nos objetos daquela pessoa e na imagem daquela pessoa. Por isso que tantas lideranças mais velhas resistem à fotografia ou têm medo de fotografia. O próprio Edgar Chacriabá conta que quando ele começou a fazer foto, os mais velhos da aldeia dele falaram, não faça, não faça, porque você tá colocando no mundo partes de nós, e aí a gente perde o controle sobre o que vão fazer com esses pedaços de nós por aí. Podem fazer alguma coisa ruim, a gente pode adoecer, mas ao longo do tempo eles foram se acostumando com essa tecnologia e passaram a ver o lado bom, que é a documentação de práticas culturais, de técnicas arquitetônicas, da cerâmica que estava desaparecendo, e agora eles estão fazendo de novo. Então, as próprias lideranças mais velhas estão vendo que tem vantagem no uso também da foto, e estão agora aceitando. Então, eu acho que tem isso também, né? Não é só questão financeira, mas a gente usar imagens de pessoas indígenas tem essa dimensão, que não é apenas imagem, são partes das almas dessas pessoas, né? Pois é, gente, nós estamos então nos encaminhando para o final.
Infelizmente, mas eu acho que todos os desafios que a gente enfrentou para poder fazer esse 19 de abril num domingo, a Isabel, aí de Mato Grosso, a Ilana, todas as circunstâncias, acho que foi vitoriosa a nossa reunião, e eu, infelizmente, vou pedir para a gente ir para o encerramento. Vou pedir, então, para a Ilana, se quiser fazer mais algum comentário de fechamento, e a Isabel também, porque a gente não vai conseguir estender mais um pouquinho, né, talvez de 5 a 10 minutos, mas eu vou, então, pedir para fazer a fala, para fazer o fechamento, então. Eu vou dizer algo que as pessoas que já me conhecem sabem, eu fico muito entusiasmada de ver as mudanças que aconteceram no Brasil em uma década. Não que a gente tenha final feliz, não, porque a gente continua com o problema do marco temporal, o problema das terras indígenas, mas em relação a admitir que existe arte indígena no Brasil, que existem artistas indígenas e que esse é um assunto digno de estudo, de debate, de exposição, que é uma forma de geração de renda também para as comunidades indígenas. Isso mudou muito, gente. Em 2012, quando eu defendi a minha tese de doutorado sobre a arte dos povos aborígenes australianos, que já está inserida no sistema da arte desde a década de 1970, aí quando eu chego aqui no Brasil, eu tive dificuldade de encontrar algum artista indígena. Eu não conseguia achar uma galeria, algum museu que tivesse arte indígena, algum livro, quer dizer, tinha sobre os grafismos e tal, mas sobre arte contemporânea, nada. Os museus de arte, ninguém tinha arte indígena. A Bienal de São Paulo, até 2021, a gente não via artista indígena. Então, eu fico muito feliz de ter a Isabel como uma colega, né? como uma doutora com quem eu debato, e tantos indígenas que agora estão virando curadores, estão virando professores. Eu acho que isso é muito importante. Ainda é pouco, ainda precisa de muito mais, mas a gente tem que admitir que tem algo que está se movimentando. E eu fico feliz de estar aqui e de fazer parte disso. E queria agradecer a Isabel. Eu conheci o trabalho dela de ler, eu já vi algumas lives suas, já ouvi falar de você também, mas acho que é a primeira vez que nós estamos juntas num evento. Então, queria agradecer, foi muito bom se conhecer, entre aspas, pessoalmente. Também, né, agradecer também pelo convite, por vocês estarem aqui nesse domingo, né, também nessa tarde, né, gratidão pelo interesse, né, pelas artes indígenas contemporâneas, e a gente está nessa luta, né, de ter informações qualificadas, passar informações qualificadas para as pessoas, nessas produções, né, para não ter aquela questão, principalmente para que a Lei 11.645, que a história, a arte indígena seja aplicada nas escolas, né? Porque assim, a gente acredita que a gente está nesse país pluriétnico, né? E a gente tem que estar acessando todo tipo de arte, principalmente a arte indígena, né? Que ela vem trazendo essas informações, porque mesmo nesse país, né, que é um país que é construído assim com a colonização indígena, ainda a população indígena ainda é desconhecida para grande parte da população brasileira, né? E a gente, nesse esforço de todo mundo aqui, vamos dizer, porque aqui todo mundo está interessado, né, nessa questão das artes indígenas, levar essa informação com qualidade para as pessoas, né, para que não vire um folclore, essas coisas assim, que a gente está nessa luta ainda, né? Igual a gente fez, a gente participou de um evento aqui em Cuiabá. Em Cuiabá tem 46 povos indígenas, né, diversidade étnica, é um estado que tem diversidade étnica, e na escola, né, na escola pública, os alunos estavam retratando índio americano, aqueles índio americano, gente, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, a gente tem diversidade étnica, ainda o ensino sobre as questões indígenas ainda está desqualificada, né? É isso.
para que a gente tenha essa transformação de ver os povos indígenas dentro da contemporaneidade e como são, né? Com todas essas mazelas sofridas, né? Não é aquele índio idealizado, com estereótipos também, né? A gente passou por todo um processo colonizador e a gente está nessa batalha ainda pela sobrevivência, né? É isso. Certo. Antes de encerrar, então, a Norma Goldstein levantou a mão. Dona Norma, boa tarde. Ou acho que... Boa tarde a todos e meus agradecimentos pela iniciativa, a Larissa e a Isabel. Sabe, eu gosto muito de aprender, e eu aprendo muito com você e com as coisas relacionadas aos indígenas, que quando eu era mais nova era algo absolutamente apagado, totalmente apagado. Então, demorou muito para eu poder ter esse contato, e eu quero agradecer essa boa vontade sua de estar aqui, da Larissa de organizar e da Ilana de fazer os comentários. Então, muitíssimo obrigada, um beijo especial para você, Isabel. Muito obrigada. Isabel, a gente pode deixar o seu contato aqui para o pessoal, tá? A Sueli pediu. Sueli, eu não vou conseguir botar no link agora aqui, mas eu vou te enviar, vou mandar, tentar enviar o contato da Isabel para todo mundo aqui que participou, né? Porque é importante. Bom, então, mais uma vez encerrando, agradecendo a todo mundo que está presente, agradecendo a Ilana, que é uma pessoa também que colabora muito, muito parceira, e você, Isabel, que, né, a gente trabalha juntas há muito tempo, e a gente sabe também de todas as dificuldades para conseguir fazer um momento como esse. Eu espero que a gente continue aí na nossa parceria, que você amplie também, e que você possa sempre compartilhar em outros espaços a tua pesquisa, essa tua experiência, porque isso é super importante, como já foi falado aqui. Tá bom, gente? Então é isso, uma boa tarde, né? Bom domingo e bom feriado.